No vídeo de ontem a gente falou da Shekhinah e hoje o Zohar vai contar para nós que a Shekhinah, como uma rainha, tem dois servos que estão sempre com ela e que ajudam ela em suas tarefas. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vayehi, hoje focando nos parágrafos de 55 a 57 do Zohar, quarto ano de leitura. A Shekhinah, dentre vários nomes que ela recebe, ela é considerada também uma rainha. E aí a imagem é, uma rainha tem servos, né? Tem súditos que trabalham para ela. E o Zohar fala de dois em especial, que são dois anjos. Um anjo é o anjo Nuriel, aportuguesado, né? Nuriel, em hebraico, e um anjo que a gente evita falar o nome dele inteiro, começa com Metat e acaba com Ron. A gente geralmente fala o anjo Metat. Bom, esses dois anjos têm coisas interessantes para a gente falar. E a própria relação desses anjos com a Shekhinah, com Deus, vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o anjo Nuriel, ele é tido como um emissário, digamos, de baixo para cima. O que significa isso? Quando nós, aqui seres humanos, fazemos algum pedido, alguma oração, fazemos um louvor a Deus, é Nuriel o responsável de levar esse louvor até Deus. A palavra Nur, em aramaico, significa fogo. Então Nuriel seria o fogo de Deus, né? Do mesmo jeito que o fogo sobe, quando você acende uma chama ela vai para cima, é isso que o Nuriel faz. Já o anjo Metat seria o oposto. O anjo Metat, ele tem a obrigação de receber coisas de Deus e mandar para a terra. É o oposto, né? Então Deus quer dar, sei lá, um castigo aqui na terra, é o Metat que faz isso. Quer mandar uma bênção, é o Metat que faz. Então eles têm funções opostas nesse sentido, né? Uma para baixo e uma para cima. Agora, por que eu digo que é muito interessante a gente se debruçar nisso? O anjo Metat, em alguns textos do judaísmo primordial, ali da época da Mishnah, do Talmud, havia muita discussão sobre quem é esse anjo Metat. Desde muito cedo ele foi reconhecido como o anjo mais poderoso, né, de toda a hierarquia angelical. E em alguns textos que foram até considerados apócrifos, né, o anjo Metat às vezes é confundido com a própria figura de Deus. Ele é tão poderoso, ele faz tantas coisas, ele cuida de tantas coisas, que às vezes fica meio confuso. Você não sabe se um texto está falando de Deus ou do anjo Metat, né? O anjo Metat, a gente sabe que ele está na Sfirá mais alta. Ele está na Sfirá de Keter. Agora, por que aparece essa confusão? Porque é interessante você pensar do ponto de vista sociológico, né? Teológico, inclusive. O judaísmo ainda estava formando algumas das suas ideias e acontece esse tipo de confusão. Se você já ouviu falar da palavra demiurgo, apesar de não ser uma palavra da Kabbalah, ser uma palavra da gnose, do hermetismo, é exatamente o que acontece com o Metat, tá? Vamos lá, se você nunca ouviu falar, o que significa um demiurgo? A palavra vem do grego, foi pega por empréstimo para o latim, passou para as línguas latinas e para a religião católica e tudo mais. O demiurgo, quem fala a primeira vez disso é o Platão. O Platão ele tinha uma ideia, o seguinte, que existe um Deus criador, né? Mas existe uma... Agora começa a ficar difícil falar. Existe uma entidade, abaixo desse Deus, que pode ser uma divindade ou não, depende de como você encarar, que ela não é criadora, mas ela cuida do mundo, né? Então o Platão ele punha assim quase como se fosse duas deidades, mas não é exatamente duas, tá? É uma hierarquia. Então uma entidade seria responsável por criar o mundo e depois disso ela, digamos, se afasta. E a outra entidade uma vez o mundo criado, ela coordena o mundo, ela rege o mundo, ela dá forma para o mundo, tá? Esse é o demiurgo. Aliás, demiurgo em grego significa um artesão. É um cara que vai agora dando retoques. A obra já está criada, né? A obra já foi feita pelo criador, ele está dando retoques. Então essa ideia platônica entrou em algumas correntes místicas e essas correntes falam que a gente tem esses demiurgos. Agora, o que são esses demiurgos, como eu falei? Alguns vão pôr como divindades, praticamente como divindades. E aí a gente começa a ter uma coisa mais para politeísmo. Numa religião como o judaísmo, que é monoteísta e que fala de um Deus só, os demiurgos são anjos.
Eles são bastante poderosos, eles podem fazer bastante coisa no mundo, mas eles não são Deus, né? Então a diferença entre um demiurgo e Deus é: Deus tem o poder criador e absoluto. O demiurgo tem um poder muito grande, mas não é um poder absoluto e não é um poder criador. Então esse Metat, apesar das confusões que eu falei no começo, as pessoas, os sábios não sabiam definir o que esse Metat fazia, né? Hoje a gente tem mais clareza. Esse Metat, ele não é criador. Ele é, digamos, talvez um grande regente do mundo. Agora, eu sei que falar dessas coisas é muito perigoso, porque a gente beira a heresia, né? Dependendo como a gente entender essa questão. Mas o Metat, enfim, é isso, tá? E aí, o Metat, agora, por que eu sei que ele não é exatamente um deus? Vamos lembrar o que o Zohar está falando. Ele serve a Shekhinah. Então, se o Zohar já deixa claro para nós que o Metat está servindo a Shekhinah, e a Shekhinah é uma faceta de Deus, a faceta feminina, a faceta que a gente mais tem acesso, como a gente já falou, eu acho que fica bem claro que não dá para ser um Deus, Metat. Então, você vai talvez ouvir por aí algumas correntes místicas, esotéricas, falando de Metat como um Deus. É um erro, tá? Ele é bastante poderoso, é o anjo mais poderoso, sem dúvida nenhuma, mas ele não deixa de ser só um anjo. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.